só para dizer assim, a gente tem um representante de cada posto de saúde, acho que o David deve ter falado, né? Então você se sinta representado em 20 unidades de saúde. Fique à vontade, é um carinho enorme, um prazer recebê-lo aqui. Coisa boa. E antes de você iniciar, eu queria pedir desculpa pelo que aconteceu com você, porque nós representamos a unidade de saúde, né? Por mais que seja uma enfermeira, por mais que tenha sido alguém, né? Nós representamos a unidade de saúde, nós representamos os filhos. Então eu quero pedir como desculpa se você puder me dar um abraço. Com Porque isso certeza. acontece. Não é. Isso é uma coisa assim muito chata. Mas eu também, se eu puder, eu quero dar um exemplo que já aconteceu na nossa unidade, um exemplo positivo, eu achei muito positivo, certo? Aconteceu de uma pessoa na minha área, né, um rapaz, que ele é gay, né, ele adoeceu, ele ficou assim, uns 4 meses internado no São José, e ele ficou muito debilitado, e eu sempre dava assistência a ele, e ele não falava o problema, mas nós já sabíamos o problema dele, né? Ele teve que tomar um medicamento, ficou depressivo, e piorou a situação dele, e já foi muito o contrário, né? Quando ele voltou para casa, eu vi as condições dele, falei com os meus colegas agentes de saúde que tinha uma pessoa que estava precisando da nossa ajuda, todo mundo se juntou, a gente fez uma cesta básica e foi deixar lá para ele. A doutora foi visitar ele em casa, ele recebeu total assistência, ele está fazendo fisioterapia, já está na academia, voltou a andar, ele ainda não anda direito, sabe? Mas ele tem total assistência, ele é muito agradecido, ele continua, né, na unidade de saúde, inclusive na próxima semana tem uma consulta, né, ele é totalmente assistido. Eu fico tão feliz quando eu vejo ele, porque ele chegou assim, as pessoas já não tinham mais esperança dele voltar para casa, e ele voltou e ele é a alegria da casa dele. Amém. E da gente também, de ter vencido, né? Amém. Obrigado pelo depoimento. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo carinho, pela receptividade. Eu me chamo Ramon Diego Souza Soares. Como o Davis bem falou, né? Eu falo sempre dos meus marcadores, né? Sou filho de mãe solo, sou homem gay, sou professor, sou pesquisador em artes, com ênfase no HIV e na AIDS, né? Porque assim, o HIV e a AIDS foram o vírus e a doença, né, que a gente separa, que HIV é o vírus, a AIDS é a fase terminal do vírus. Essa situação toda, que já vai fazer quase 50 anos, né, foi a única, o único vírus que deixou um legado cultural, né, por causa da questão da peste gay, né, do câncer gay nos anos 80, que as pessoas diziam, isso é um câncer que dá só nos gays. E aí, alguns discursos religiosos, né, também diziam que isso era um castigo de Deus pela promiscuidade humana. Só que assim, os religiosos eles já não conseguiram mais fazer essa lavagem cerebral, porque assim como eles fizeram na sífilis, né, na Europa no século XVI, mais ou menos, diziam que a sífilis era uma doença exclusivamente das prostitutas, por um castigo da promiscuidade humana também. E aí começa a nascer bebê com sífilis, congênita, aquela coisa toda, né? E a gente tem em 1900 o primeiro antibiótico do mundo, né? Que é a bezetacil, que é a penicilina, né? Que a gente conhece como bezetacil. E aí depois a gente tem, ainda no século XX, a questão da pneumonia, né? Que é uma coisa bem séria, e a pneumonia é considerada a doença dos apaixonados, porque caiu bem na época do romantismo na literatura,
e naquela época estava tendo um surto de pneumonia, e aí o pessoal dizia assim, morri de amor, mas não era de amor, era de pneumonia, né? E aí depois, acho que veio o câncer, né? Assim, difundidamente, né? Porque no interior das avós da gente era Maleita, né? O nome, né? E aí ninguém sabia o que era, a pessoa morria em questão de meses, né? Aí a gente teve um respiro, assim, né? Dos anos, sei lá, 50 até os anos 70, a humanidade teve um respiro, assim, lógico que esse respiro foi com muito sofrimento, mas esse é um respiro de não ter nenhuma epidemia nesse período. E aí ali nos Estados Unidos, aqui no Brasil, todo mundo já fazendo a sociedade, né, já meio que ainda não aceitando mais os homossexuais, as trans, travestis, fazendo movimentos, né, como o de Stonewall, aquela liberdade sexual, né, a liberação sexual. E aí, no final dos anos 70, começo dos anos 80, vem o boom da AIDS, né? Que era aquela coisa que as pessoas começavam a morrer, e aí, sim, a igreja tentou novamente fazer com que é um castigo pela promiscuidade humana, e aí se atrela a sexualidade à doença, né? Ao vírus, né? Mas naquela época era doença, né? Porque a pessoa ficava doente. Então, a gente tem um quadro de que o HIV ele aparece na história da humanidade lá pelos anos 30, no início dos anos 30, no Congo, né? Na República do Congo. Como a gente teve muitas guerras, muita movimentação ali naquela região, estava lá, quieto, calado. Ninguém sabe ao certo como surgiu. As pessoas falam da teoria do macaco, aquela coisa toda, né, do macaco verde, da África, mas sempre é muito fácil jogar para um continente pobre a responsabilidade das coisas, quando o que estourou foi na Europa, nos Estados Unidos e aqui na América Latina também, né, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim. O primeiro exame de HIV, quando descobriram que era o vírus, foi uma briga. A AIDS já começa com uma briga. Primeiro, as pessoas começaram a ficar doentes. Peguei a doença dos gays. A conversa era essa. A AIDS já se chamou por um tempo nos Estados Unidos de GRID, G-R-I-D, Gays Related Imunodeficiência, doença imunodeficiência relacionada aos gays. Esse foi o primeiro nome da AIDS, né? Mas isso aí o pessoal tenta apagar um pouquinho porque é uma vergonha científica mesmo, assim, né? E aí quando viram... É um dado histórico. É um dado histórico. E aí quando viram as crianças nascendo com HIV, os bancos de sangue tiveram que fechar porque estavam todos contaminados, né? E o pessoal que fazia e fazem, né, o uso de droga injetável, né, ainda continua se contaminando até hoje. Eu nem sabia que tinha mais esse negócio de pico. Eu achava que isso era coisa do passado, mas pesquisando a fundo, aqui em Fortaleza a gente ainda tem, né, essa questão também, no Brasil e no mundo. Aí, vamos para a história mais recente. Em 1996, o José Serra, ele quebra as patentes, né, dos Estados Unidos, consegue que as medicações antirretrovirais, elas cheguem para cá, para ser fabricada no Brasil, porque fica mais barato. Porque se os Estados Unidos fossem vender, se tornaria mais caro, assim como acontece com vários outros medicamentos, né? E o governo não ia ter recursos para poder entregar o remédio a todo mundo, né? A ideia foi essa, né? Quebrar, pegar, limitar para produzir o suficiente para todo mundo. E aí nos tornamos referência. Exatamente, acho que somos referência até hoje, né? Porque tem países que tem que pagar. Por exemplo, nos Estados Unidos você paga para tomar a medicação. Aparece até remédio assim na televisão.
esse remédio aqui é melhor do que o outro, não sei o que, tipo uma disputa de indústria, tipo a gente aqui vê na televisão, esse remédio para dor de cabeça é melhor do que aquele outro e tudo mais, né? E aí tiveram dois cientistas, um americano e um francês. O americano é o Dr. Gallo e o francês é o Montagnier. O Gallo, ele conseguiu uma biópsia, uma amostra de DNA de uma pessoa dos Estados Unidos para olhar o que era aquilo, se era câncer mesmo, se era um vírus, o que era, né? O Montagnier pegou a amostra, levou para o Pasteur, o laboratório da França, e lá ele descobriu que ele estava estudando em conjunto, só que assim, pegou, aí assim, ele descobriu, aí a AIDS ela começa com uma grande briga. Quem descobriu a AIDS? Foi os Estados Unidos ou foi a França? Aí entraram em consenso que os dois, mas quem levou o troféu foi o francês, o prêmio Nobel, né, aquela coisa toda. Mas assim, muito glamour, né, mas se descobriu uma coisa que era urgente, né? E aí, às vezes as pessoas me perguntam assim, você traz muito esse discurso na parada LGBT, parada pela diversidade sexual, e o que a gente tem a ver com isso? Eu digo, meu amor, foram as primeiras pessoas que saíram no meio da rua para reivindicar por medicação foram os LGBTs. Exatamente porque a sociedade empurrou aquela questão de são vocês que estão pegando HIV e vocês devem deixar de ser gays porque isso está causando HIV em vocês. Muito bem. Aí aqui no Brasil a gente tem exemplos como o Betinho, né, já em 1994, que ele fazia uma campanha sobre a fome. O Betinho, um sociólogo, né? Na verdade, os três irmãos, eu não vou lembrar o nome dos outros, mas assim, os três eram hemofílicos, os três tinham HIV, né? E aí o Betinho faleceu, acho que por 1996, alguma coisa assim. Eu vi uma entrevista dele no Roda Viva da TV Cultura, onde ele dizia assim, eu estou tomando tratamento, estou fazendo tratamento para HIV, e o tratamento era muito pesado, era só aquele AZT mesmo, assim, que era a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então era muito alta a dose de AZT, ainda não tinham todas essas combinações que tem hoje, né? Dos antirretrovirais. E aí o Betinho dizia assim, mas eu faço o tratamento e compro dos Estados Unidos, é R$1.000. Isso em 1996, quando o salário devia ser o quê? 80 e poucos reais, né? E é isso. Como que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai comprar? É como se fosse R$10.000 hoje em dia, talvez, R$15.000, né? E aí, como que uma pessoa com HIV ia comprar, né? Na situação que o Brasil estava, em 1996, como que uma pessoa compraria hoje em 2025, né? Então, a gente tem um atraso na África, que esses medicamentos só chegam no ano 2000 e ainda chega de forma fracionada, assim. Quem funciona para a sociedade? Os mais jovens, os mais velhos não tomam. As crianças não trabalham, também não tomam. Essa criança que é promissora, ela pode fazer alguma coisa, ela toma. Então era assim que o governo escolhia lá na África, né, no continente inteiro, era mais ou menos assim. A realidade de lá, a gente sabe que o negócio... Era pela perspectiva de vida. Exatamente. E o número de casos de AIDS na África, eu acho que ainda é um dos maiores, né? Mas só no Brasil, para vocês terem uma ideia, 11.000 pessoas morrem de complicações de AIDS todo ano, segundo o Ministério da Saúde. E aí eu pergunto, por que numa época onde a gente tem PrEP, onde as pessoas ficam indetectáveis, PrEP, profilaxia pré-exposição, uma medicação que você toma, para não pegar HIV. E aí você pode fazer uma prevenção combinada com preservativo,
com uma pessoa que tem HIV e é indetectável. Aí eu vou dizer depois o que é indetectável. E temos a PEP, que você transou sem um preservativo, que é a profilaxia pós-exposição. Transou sem um preservativo, o preservativo estourou, ou teve casos de abuso, estupro, enfim, até 72 horas, 3 dias, pode ir lá e começar um tratamento de 28 dias. A gente está aqui na Bezerra de Menezes, bem aqui na Parquelândia tem a PEP, São José, né? Amadeu Furtado, né? Lá já. E aí, 28 dias, depois desses 28 dias, você faz o exame, mesmo que o vírus entre na sua corrente sanguínea, a PEP vai lá buscar, diz, venha cá, você não vai entrar, você vai ter que se retirar. Então, hoje a gente já vive assim o céu do que um dia foi um inferno, né? Mas, por que ainda morrem 300 cearenses por ano de AIDS, de complicações de AIDS? Primeiro, diagnóstico tardio, né? A imunidade da gente é 1.000, 1.200 linfócitos T, CD4, né? Aí uma pessoa chega com 3 de CD4. Isso para proteger a gente de patógenos, né? Diversos, doenças oportunistas, essas coisas. Então o que vai matar a pessoa não é o HIV, é o efeito que ele faz. Ele tira toda a proteção da gente de imunidade e a gente, sei lá, pega uma gripe e morre de gripe, né? Pega uma tuberculose, pega uma toxoplasmose. Então ninguém morre de AIDS, né? As pessoas morrem das doenças oportunistas que ela causa, né? Outra coisa sou casado, não vou fazer exame de HIV, tenho 50 anos de matrimônio, não faço exame. E aí é uma coisa que eu digo: tem filhos, façam o exame ao queixo, para dar exemplo para os filhos, entendeu? Faça o exame de HIV, sífilis, hepatite, só para dar um exemplo para os filhos. Aí o resultado é o de menos. Porque o que eu vejo de homens casados, mulheres casadas principalmente, com HIV, não está escrito lá no São José. E é um recorte do São José. Fora os serviços de atendimento especializados, que acho que são 13, né? Aqui em Fortaleza, por aí. As policlínicas e tudo mais. Né? E fora as subnotificações. Né? Será que morre só 300 pessoas? E as pessoas que nem chegam aí ao hospital? Né? Então é bem complicado mesmo, assim. E aí tem outra coisa. Descobri que tem um HIV. Não vou tomar o remédio. Estou com desgosto da vida. E aí tem casos de suicídio por causa do diagnóstico de HIV. Porque o estigma de 1980 chegou até 2025. Então a gente tem aí 45 anos de pensamentos machistas, patriarcais, dizendo que pegou porque é viado, pegou porque é promíscuo. Mas vamos pensar uma coisa: no dia que eu saí, que eu não sei que dia foi esse, para transar com alguém, eu não saí dizendo assim: mãe, eu vou bem ali pegar HIV às 3 horas da tarde. Não dá para. Essa conversa aí já morre assim, nesse argumento, né? E aí, assim, o Davis contou essa história. Essa história foi o princípio da questão toda, né? Eu não tinha condições de chorar no momento da descoberta, nesse momento que teve essa questão, né, dessa senhora que falou isso. Eu acho que eu fui chorar uns 2 meses depois, quando eu vi que a minha mãe estava bem, porque ela caiu
numa depressão, e aí ela, mas mesmo nessa questão toda, ela bateu na porta do meu quarto, vai te tratar, senão tu morre. Porque se tem tratamento, a gente vai tentar. Salva dela muito coragem. Né? Exatamente, é minha mãe, né? Coragem de mãe. E aí, com 6 meses, eu estava indetectável, intransmissível. Eu não transmito o HIV a ninguém, mesmo transando sem o preservativo. Eu posso ter filhos saudáveis. Apesar de, acho que não sei se eu vou ter filho, mas assim, se eu quiser ter filhos, os filhos nascem saudáveis com relação ao HIV. O que eu tenho medo de ter filho hoje é por outros fatores. A minha língua, por exemplo, é um deles. É um medo assim. Aí as perguntas que me fazem, né? Seu filho vier gay, aí eu digo, meu amor, eu já passei dessa fase, ó. Ele pode vir o que quiser, vai ter a educação que eu não tive de pai, né? Vai ter tudo. E aí eu estava na metade do curso de licenciatura em História. Era no prédio da Ateneu, mas era na UVA. Aí eu disse assim, será que eu continuo? O que eu vou fazer? E aí, gente, antigamente, hoje a gente tem um testezinho de fluido oral, né? Um testezinho de sangue, você pede na prefeitura, chega na sua casa. Antigamente, você ia bem ali no laboratório que eu fiz na Misterral. 15 dias não saiu o resultado. Aí os primeiros 15 dias foram tranquilos. Depois de 15 dias, o bioquímico me ligou e disse assim, vamos repetir o exame. Eu digo, tem alguma coisa estranha aí. Porque eu tinha visto a mãe de uma amiga minha que morreu de AIDS, de complicações do HIV, na verdade, e pediram para repetir o exame. E aí ela já estava com um quadro tão avançado que não conseguia mais. E hoje a gente vê assim, nossa, mas é tão simples a pessoa se curar do quadro de AIDS, mas eu vi como ela definhou, assim. Eu só escutava, que ela era minha colega de faculdade, a filha dessa senhora, e eu só escutava ela dizer, minha mãe está com pneumonia, minha mãe está com isso, minha mãe está com aquilo outro. Eu digo, que tanta doença é essa? Aí eu digo, vem cá, tua mãe tem HIV? Aí ela disse assim, tem. Aí eu digo, mas por que não fizeram o exame logo? Porque ela era casada. Entendeu? Aí eu faço um espetáculo de teatro hoje em dia, que eu lancei em 2017, que se chama Lázaro. Aí o Lázaro, ele passa, né, o período ali do HIV em 1995 para o Réveillon de 1996. Aí em 96 o Lázaro toma a primeira medicação, aí ele tem uma vizinha que dá um copo d'água para ele, e depois que ela pega no copo d'água, ela acha que pegou HIV, porque tocou no copo, tocou nele, né? E ela quebra aquele copo e nunca mais ela olha para aquele lugar da casa, deixa o copo, deixa aquele isolado, assim. Que é para mesmo trazer o arquétipo da dona de casa dos anos 90, que realmente deveria ter medo disso, né? Porque o desconhecido, né? E aí, mas eu sei que tem muita gente que não era assim, né? Tem muita gente que ainda é assim, mas naquela época tinha muita gente que não era assim, que tipo pegava na pessoa, queria nem saber, sabia que aquilo não era como uma Covid que pega no ar, né? E esse espetáculo eu fiz na minha segunda graduação, foi no teatro, foi onde eu me resolvi assim como ser humano, né? Aí eu achava assim, eu vou lançar isso já era 2017, eu tinha descoberto em 2009. Aí eu vou lançar esse espetáculo, mas eu vou dizer no meio do espetáculo que eu tenho HIV. Eu não aguento mais esse isolamento que eu estou vivendo. A gente fala de isolamento social da Covid, mas eu vivi um isolamento social de 8 anos. Porque
porque eu não queria falar, eu não queria conversar. Ficou combinado lá em casa que a gente não conversaria mais sobre esse assunto. Só mesmo eu tomar meu remédio e nas consultas, hoje é dia de consulta. Pronto. Minha mãe me acompanhou até a quinta consulta. Depois a gente fez o desmame. Ela disse, agora você vai sozinho. Você já está bem, né? Aí, eu me lembro, assim, que o meu tratamento começou com uma grande confusão, assim. Eu acho até engraçado esse dia. Eu cheguei no São José, estava tendo alguma festa, comemoração, confraternização de alguma coisa. E tinha uma vítima minha lá, né? Porque eu, assim, o David me conhece, ele sabe um pouquinho do meu temperamento quando eu me destempero. Aí eu disse assim, cadê o povo do hospital? Eu não vejo paciente, eu não vejo profissional. Aí aquela profissional de saúde, assim, que eu, Jesus, estão todos na confraternização, você vai ter que esperar. Aí eu disse, mas o imposto do arroz não espera não, quando eu vou comprar no supermercado. Então não posso esperar também não. Isso era para receber o segundo exame comprobatório para eu entrar no tratamento. Aí ela disse assim, você vai ter que esperar. Eu digo, eu não vou esperar. Você vai catar essa psicóloga lá na festa, tire ela, diga a ela que deixe de ser gulosa, deixe de comer e venha me atender. Aí lá vem aquela psicóloga grande, corpulenta, né? Muito paciente, fumante, a voz chegava assim. E aí eu disse, vamos lá? Aí ela me passou para outra profissional, que já apareceu todo mundo. Aí a outra profissional assinando as questões de remédio, de passar para infectologista, disse assim, achou que não pegava, achou que era super-herói, que era intransmissível, que era inatingível e tudo mais. Aí eu digo, não achei isso não. Aí comecei a fazer campanha em colégio, comecei a fazer campanha. Desse espetáculo que eu fiz em 2017, voltando para 2017, antes de eu apresentar o meu TCC do teatro, né, da licenciatura em teatro, me convidaram para apresentar o meu TCC para 200 pessoas da saúde. Aí quando eu fui apresentar para a banca, que era 3 pessoas, eu digo, bobagem. Aí eu disse para o meu orientador, eu digo, olha, filho de pobre tem que tirar 10. Então, conversa aí, porque tem aquela conversinha deles, né, que eles entram lá. Aí quando eu saí, foi com o meu 10. Aí eu comecei a dar palestra. O espetáculo ficou, eu achei, né, na minha imaturidade artística, que o espetáculo tinha ficado velho, com 2 anos. Aí lancei outro espetáculo chamado Corpo Dócil. Aí veio a pandemia em 2020. Aí em 2021 eu fiz um espetáculo sobre a Covid e sobre a AIDS. Paroxítona. Paroxítona é a penúltima sílaba tônica acentuada, né, com mais força. Poderia ser oxítona, proparoxítona, mas eu resolvi que paroxítona era parecido com paroxetina, com cloroquina, ivermectina, aquelas coisas daquele assombro daquela época, né? Inclusive eu tive que tomar 2 ivermectinas, porque a pobre da minha mãe começou a dizer, tem que tomar ivermectina, vai funcionar. Aí eu tomei contrariada, às vezes uma vez eu cuspi o remédio, aí ela cuspiu e engula, porque era o desespero, assim, dela. Se tu tem HIV, se vem uma Covid dessa pra ti, e aí eu peguei Covid 4 vezes, nunca senti uma falta de ar, só assim. E aí depois descobriu-se que o remédio do HIV tinha ou tem alguma correlação protetora de barreira contra a Covid. Até hoje eles estão fazendo esses estudos, mas tem essa desconfiança que as pessoas com HIV, muitas não morreram,
por causa do remédio antirretroviral, né? Muito bem. Aí em 2021 eu fiz esse espetáculo. Qual era a sílaba átona e qual era a sílaba tônica? Era a Covid. As sílabas átonas era a AIDS, porque o São José não era mais um hospital de AIDS, era um hospital de Covid. Não tinha máscara, lembram? No começo da pandemia, minha mãe é costureira. Ela fez todas as máscaras do Hospital São José, enquanto não tinha máscara. E aí eu ia entregar, aí tinha assim, essas divisórias assim, né? Tinha assim, aí eu passava, tinha umas paredes assim. Não abre essa porta, Covid. E eu ia rezando o Salmo 91 até chegar na enfermeira. Aí uma vez eu cheguei no pátio, onde chegam as ambulâncias, chegou uma pessoa. A enfermeira me puxou assim, uma vez, ela sai daqui. Se essa ambulância abrir, tu pega. Porque é aquela coisa bem forte mesmo, né? Tá aqui o dinheiro, tá aqui, vai-te embora, vai. E aí eu saí correndo, assim, era uma coisa de guerra, um cenário de guerra mesmo. E aí o famoso 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, nunca fez tanto sentido pra mim, sabe? Passei, né, a gente passou por H1N1, tem outra, né? H2N5, a influenza, aviária, enfim. E eu vendo essa galera morrer e o povo indo lá em casa dizia assim, tu pegou HIV, não foi? Ô amigo, é tão difícil, meus pêsames. Aí morreu o Michael Jackson, morreu não sei quem, vamos ver quantos deu no terra ainda, sabe? Eu tinha essa coisa assim, eu digo, eu não vou morrer. E eu me lembrava das palavras da mulher, 3 anos. Quando passou dos 3 anos, eu digo, fez 4 já. Aí quando chegou nos 10, eu digo, fez 10. Aí hoje está com 16, hoje eu nem me lembro mais da data. Que é 29 de maio de 2009, aí eu fazia às vezes tipo uma festa, assim, como se fosse um renascimento, né, dessa data, porque eu descobri o HIV antes dele me descobrir, né? Apesar de eu ter tido alguns sintomas e tudo mais. E hoje, tudo que eu olho, eu vejo HIV assim. O artista, ele tem essa sensibilidade do que ele pesquisa, você traz na semiótica para a sua pesquisa, né? Para a questão toda. Então eu faço arte com os medicamentos, com como é que diz? Os vidrinhos, né? Spots, as embalagens. Spots de comprimido, as bulas, né? Teve um menino que fez uma obra de arte belíssima, que foi uma bíblia de bula. Tipo assim, ele pegou e construiu. Aí Bíblia, bula. Aí bem pequenininha as letras. Aí, engraçado que tem uma medicação que diz assim, esse medicamento não cura o HIV. O próprio medicamento do HIV diz isso, né? Aí a gente não tem coisa mais paradoxal, né? Assim, aí eu digo, não cura, mas cura, de uma certa forma, porque a gente está aqui. E aí hoje eu já fiz a troca das medicações, porque eu tomava lamivudina, mais ritonavir e... não vou me lembrar não. Eu sei que eu tomava AZT até 2022. E a médica os médicos não tinham se dado conta disso. Aí eu peguei outra médica, ela disse assim, meu amor, você está tomando remédio de 1900 e bolinha, vamos trocar isso. Porque no olho clínico de vocês veem umas coisas que a gente não vê, tipo foliculite na pele. A médica viu de onde? Ela tem, é porque o meu olho já está treinado. Amarelão no olho, porque vai direto no fígado, né? Seu corpo não é feito para ficar toda hora recebendo remédio, detonando o fígado e os rins. Uma coisa que eu queria dizer que é muito importante é a romantização do HIV. Ter HIV não é legal de jeito nenhum. A gente não tem uma vida comum.
primeiro, você tem que tomar um remédio de 24 em 24 horas. Segundo, se você não tomar esse remédio, você vai ficar com AIDS. Terceiro, os efeitos colaterais do HIV começam entre 10 e 15 anos. Que efeitos são esses? Vocês estão me vendo assim gordinho, né? Esteatose hepática. O corpo da gente, quando ele vai ficando depois dos 30, né? Vai começando a dar uma defasada, né? Assim. Só que a medicação, ela engorda a gente. Ela tem uma certa gordurinha, né? E aí o meu triglicerídeo está lá em cima. O meu açúcar está lá em cima. E aí, assim, como a gente come essas coisas industrializadas hoje em dia, isso junta com o efeito, né? Tá, obrigado. Mas eu tenho o número dele. Tá bom, tá bom. E estudos recentes dizem que se você não fizer exercício físico, você pode ficar demente. Pode dar demência. Aí, assim, entre pegar o HIV e não pegar, é melhor não pegar, né? Fora o estigma social que eu chamo de morte social. Quem foi que quis namorar comigo depois que soube que eu tenho HIV? Ninguém. Teve uma pessoa que já estava comigo, mas aí foi outra coisa, a gente terminou. Depois, vida sexual morte social. Morte social total. Quem quer ser meu amigo? Não tem essa pessoa que eu faço um churrasco, sabe? Eu tenho amigos de minha mãe, amigos de meu padrasto, amigos de amigos que estão longe, entendeu? Então tem uma solidão aí do homem gay, porque quando a gente vai ficando mais velho, ninguém se interessa muito pelo corpo do homem gay velho. A gente vive numa sociedade extremamente etarista, onde o idoso ou a pessoa que já passou dos 40 parece que não tem mais função na sociedade. Você só tem função quando você está estudando na faculdade, né? Aquela coisa, quando você lança uma pesquisa, quando você lança alguma coisa. Então a nossa sociedade atualmente é extremamente excludente, né? Então eu com 38 anos de idade, um homem gordo, né? Cadê que a gente é preparado para essas diferenças? Aí eu fico pensando numa mulher negra da periferia pegar HIV bem jovem. Como é que isso funciona para ela? Né? Eu já ouvi relatos de pessoas que pegaram HIV e uma mulher foi levada pelo parceiro à força até o hospital. Ele ficou do lado de fora esperando o exame de HIV dela. E aí a sorte dela é que as funcionárias do hospital lá, as enfermeiras, tiveram que colocar negativo. Porque senão quando ela saísse ela morria. Porque ele disse assim, eu fiquei com você, se você tiver HIV eu lhe mato. Então o HIV ainda tem esse constrangimento de você ter que quebrar essas barreiras dessa ignorância e tudo mais. E aí, quando eu conheço alguém, eu digo assim, você ficaria com alguém com HIV? Aí uma vez eu ouvi a seguinte expressão, cara. Aí eu disse, rapaz, mas é um negócio. E aí depois teve outra vez que um professor de inglês, a gente estava ali, ele estava naquela coisa, naquela animação, eu digo, calma, bebê, vamos conversar primeiro, eu quero conversar uma coisa com você. Eu tenho um HIV, é o tesão do homem nos pés. Olha, você me desculpe, eu tenho um certo estudo, mas eu não tenho preparação para isso. Digo, vai embora, tá
tranquilíssimo. Mas como é que fica a minha autoestima com isso? A autoestima da pessoa vivendo com HIV? Zero. Você se sente assim. E aí foi onde eu me tornei um artista da contracultura. O que é contracultura? Eu vou estudar contra a colonialidade e decolonialidade, onde eu já não convivo mais com a lógica colonial. Essa lógica que a gente tem contas a prestar, esse Deus castigador que a Europa traz para a gente na catequização dos indígenas no Brasil, isso aí para mim já não funciona mais. Inclusive o termo América Latina é cunhado por um europeu, porque América para os americanos é a deles. Não existe América Latina, existe os latinos. Uma pessoa que se acha branca aqui no Brasil, nos Estados Unidos é latina. Então, o preconceito contra os brasileiros ou outras pessoas da América Latina nos Estados Unidos é esse, é como se fosse assim, é referente ao preconceito do racismo no Brasil, né? Então tem tudo isso. E aí, fora isso, eu não posso entrar em vários países, porque eles não, os governos entendem que a gente vai passar esse vírus para alguém, mesmo com toda a conversa da indetectabilidade. E aí o Brasil é referência nisso, porque o Brasil, graças a Deus, tem assim as pernas arreganhadas até um pouco demais para todo mundo entrar, por isso que entra a doença também, e deveria ser um pouco mais controlada essa coisa, né? E aí eu lancei esse livro em 2022, essa já é a segunda edição. Esse livro é o Ramon com H. Aí agora eu fiz em alusão à música do Ney Mato Grosso, né? O Homem com H. Aí saiu o filme de Gator, deu certinho. Aí Ramon com H é porque assim, minha mãe ela colocou meu nome de Ramon, eu me chamei Samuel por 2 meses, sem registro ainda, né? Aí um primo meu me chamou de Samuquinha. Aí ela disse, que? Samuquinha? Meu filho vai ter esse apelido? Não, vou comprar outro nome. Aí tinha aqueles livros de nomes, aí ela achou Ramon Diego. E aí por 27 anos eu me chamei Ramon Diego Souza. E aí dos 27 em diante, Ramon Diego Souza Soares, com o exame de DNA, a confusão toda, meu pai não querendo fazer o exame, a geneticista do LACEN dizendo assim, pra que esse exame se um é a cara do outro? Eu conheço, você é pai dele, não precisa fazer exame não. Mas vamos gastar dinheiro público, né? Aí ela deu uma piada nele assim, federal. Esse livro ele fala como eu me salvei, né, pela arte. Eu sou uma pessoa privilegiada porque tem a questão da branquitude. Uma pessoa, eu estava vendo um estudo ontem que os negros não conseguem expressar a dor para os brancos que eles sentem. Mesmo falando, a dor é tão grande que não consegue ser expressado. É algo subjetivo demais. E aí eu aproveitei, quando eu entendi o que era privilégio, eu digo, eu sou um homem de pele clara, né? Então eu vou tentar todos os privilégios que eu tenho para ajudar outras pessoas. E hoje, qual é o meu trabalho? Livro, teatro, receber novas pessoas diagnosticadas, seja no São José, seja no WhatsApp, seja no Instagram. Eu sempre conheço um assistente social, ou uma pessoa que eu dei uma palestra e depois contraiu o vírus, né? Olha, eu peguei HIV, eu queria saber como é que funciona, como é o tratamento, eu estou desconfiando. Aí liga um amigo para mim de madrugada e diz assim, Ramon, como é que eu faço? A camisinha estourou, hoje vai lá no São José fazer a PEP. Com 28 dias, tira o piano das costas, né? Que era como era tratado as propagandas, né? Um absurdo, agora que eu não lembrei isso.
E era um piano, assim, a pessoa com um piano nas costas, se você tem esse piano nas costas, tira o piano das costas, aí a pessoa tira. Eu já engoli o piano. Hã? Eu já engoli o piano. E aí tem. Hoje a gente não tem campanha. Né? Cadê as campanhas assim? Só tem um homem pulando numa corda bamba, assim, que a Globo de vez em quando mostra, vocês já viram? Ele tá no fundo branco e ele fica assim, se equilibrando assim numa corda bamba. E aí quando ele cai, é tipo assim, não vacile, senão você cai. Aí eu digo, cai pra onde? Onde eu estou? Eu estou bem, mas eu não romantizo, exatamente por isso que eu disse pra vocês. Porque hoje em dia eu já não sofro mais o estigma de morte social. Porque aí eu vou entrar aqui numa questão bem rápida para a gente encerrar, que é algo que eu acho que vocês, agentes de saúde, todo mundo aqui é agente de saúde, deveriam ou já devem ter prestado atenção, que são os locais homoafetivos. Cinema, lá no centro, acho que tem mais no centro. Cinema homoafetivo, onde os homens vão lá para transar sem compromisso. E lá tem muita prática de sexo sem preservativo. Tem muita prática de engolir o esperma do outro. Tem essas práticas. E a gente vê assim, sem portas fechadas, sem nada, sem. Enfim. E tem as saunas, e essa prática também é feita. E tem a relação sexual com várias pessoas, 7 pessoas numa noite. E tem a questão de um homem ativo, né, penetrar o ânus de um homem passivo e depois colocar na boca de outra pessoa. Aí eu disse, é complicado, porque aí não tem como você... porque o Estado ele quer punir, né, as pessoas pelos comportamentos, mas não tem como punir, é conscientizar mesmo, assim. Mas a gente... vai quem quer, né? Exatamente, mas a gente... gente... de consciência. Mas eu acho que o vai quem quer já cai no discurso do por que eu estou aqui? Porque a minha família eu não posso fazer isso em casa, eu não posso namorar alguém. E as pessoas vão em busca de afeto. E o que elas acham? Prazer. E isso, para ser confundido, é muito fácil. Aí você fica com um, fica com outro, com outro, com outro, com outro, e a vida vai seguindo assim. E aí você tem uma hora que esquece dos seus princípios norteadores de afeto. E esses princípios são mega importantes. Quem aqui não teve um grande amor da vida, né? E é esse amor que dói, essa coisa romântica, ela é super necessária para a gente criar imunidade mesmo, para quando vier outras ciladas, a gente está forte. E aí essas pessoas ficam enfraquecidas sentimentalmente, né? Eu mesmo caí nesses lugares assim, e eu fiz um livro, esse é o Ramon H, segunda edição, de 2024, eu estou fechando o edital com ele, mas eu fiz um livro sobre, que vai sair agora em 2025, 2026, sobre como é viver na sauna por ter HIV. Porque se lá fora ninguém me aceita, aqui dentro alguém me aceita. Porque ninguém sabe quem eu sou. Lá fora, lá dentro ninguém sabe qual é a minha profissão, se eu sou petista, bolsonarista, se eu sou... Enfim, ninguém sabe nada de mim. Ninguém sabe o meu nome. As pessoas transam sem perguntar o nome da outra. É pelo corpo. Ah, eu gosto mais gordinho, eu gosto mais magrinho, eu gosto mais baixinho. Tem para todos os gostos. Seria um lugar saudável se as pessoas tivessem a prática do uso do preservativo, né? E aí eu quero lançar o livro lá dentro da sauna, de toalha.
E vocês estão todos convidados, viu? Mas eu vou avisar pro Davis, mas assim, eu tenho que encontrar um lugar que aceite, porque assim, a quebra de protocolo vai ser muito grande. Eu lançar um livro, geralmente é um lugar que não pode entrar mulher, né? Porque os homens vão, opa, não quero mostrar nada. Aí eu queria levar a minha mãe para um lugar desse, para ela ver, eu digo, olha o inferno que é a gente tem que se submeter. A nossa sexualidade, ela fica resumida a esse quadrado aqui. A gente tem que pagar R$40 para entrar, caçar, conquistar uma pessoa, transar com ela e sair. E quando você sai, você diz assim, ai, como foi bom, mas espera aí, eu não peguei nem o telefone dessa pessoa, não sei nem quem é. Será que matou alguém? Será que pegou um navio, foi embora? Será que... Enfim, não tem como saber. Vale tudo. É um negócio assim, não tem regra. E assim, esse é um reflexo de uma sociedade extremamente homofóbica, transfóbica, machista, onde os pais não aceitam os filhos gays. Então, uma coisa que eu digo para vocês levarem para o cotidiano do trabalho de vocês. Quando vocês verem um gay, agora eu faço igual a mãe do Bob, né? Do Orações para Bob, o filme. Quando vocês verem um gay, uma criança gay, deem o máximo de espaço para essa criança possível, para ela se expressar. Porque quando você mexe na sexualidade de alguém, diz, menino, cria jeito de homem, essa criança nunca mais vai ser uma pessoa feliz. Ela sempre vai carregar, ela pode ser feliz, mas ela vai carregar um trauma de cria jeito de homem, desvira essa munheca, tá virada a munheca, anda direito. Uma vez eu fiz uma brincadeira de uma bola dentro da blusa, como se eu estivesse grávido, né? E minha mãe, grávido, né? O tom das coisas, às vezes não são nem as palavras, é o tom das coisas. Por que eu nunca me esqueci disso? Entende? E tem coisas que eu não me lembro, porque foram prazerosas, e isso tá bom, tá ótimo, o corpo passa e nem percebe. Mas coisas violentas, e assim, minha mãe foi educada por quem? Por pessoas que seguiam uma determinada religião que não aceita esse tipo de comportamento. E aí por isso que eu me torno um artista da contracultura, ou seja, não cola mais céu e inferno para mim. Porque se eu entro dentro dos credos religiosos, é o que me oferecem, ou o céu ou o inferno. Vamos aqui trazer o exemplo de uma esposa. Aí tem o marido que bate nela e ninguém sabe. E ela não tem coragem de ir na delegacia denunciar, né? Ele tem um código. Ele pega ela dentro de casa e diz assim, toda vida que eu fizer, ele pega na cabeça dela, toda vida que eu fizer assim no meio da rua, tu passa pra dentro de casa, senão eu te pulo de porrada. Aí ela tá lá no meio da rua, ele faz assim. Alguém entende? Não. E ela vai para dentro de Só casa. Ela vai para dentro de casa porque senão ela vai apanhar. Isso é o que a gente passa com o HIV. É violento desse jeito. As pessoas olham para você e dizem, sem dizer, eu sei que você tem HIV. Eu posso contar para qualquer pessoa. Hoje eu tenho a sorologia aberta, mas muita gente sofre essa violência. Eu já abri um aplicativo de relacionamento chamado Grindr, que uma pessoa abriu para mim que sabia a minha sorologia e disse que ia dizer para todo mundo. A minha energia foi assim, no chão, porque eu não era resolvida. Aí depois eu fui criando coragem, abri a sorologia e aí a pessoa veio de novo. Quando ela veio de novo, eu vou contar para todo mundo que você tem HIV, ela não sabia o trabalho que eu tinha feito. Aí eu mandei os links de todas as entrevistas. TVC, TV Assembleia, Jangadeiro, Globo,
Eu digo, divulga meu trabalho. Divulga meu trabalho. Fica famoso. E aí você se torna livre. E aí quando eu sou um religioso, como é que eu vou te pegar para tu não ser gay? Eu vou criar, eu, europeu, branco, caucasiano, eu vou criar um lugar de tormento eterno para pegar você pela sua consciência. Então, os dispositivos de controle da Europa são muito fortes no Brasil, porque nós fomos colonizados pelos portugueses, pelos europeus em geral. Aqui no Ceará foi pela Holanda, né? Sim. E eu crio uma nova Jerusalém que vem como uma esposa ataviada para o seu marido, né? Uma das últimas palavras do último livro, né? Do Apocalipse e tudo mais. E aí, se eu entro num lugar desse, hoje, vai ter briga. Eu vou dizer assim, quem é você para dizer o que eu devo ou o que eu não devo fazer? Eu sei que existem várias posturas de religiosos. Existem religiosos e religiosos, né? E aí é isso, gente. Eu acho que quando a gente se liberta de verdade, ninguém percebe. É tratado como antipatia, é tratado como... Deixa esse chato aí, que ninguém aguenta ele, só vive falando de HIV, não sei o quê. Mas se eu não limpar minha casa todo dia, a sujeira toma de conta. E essa sujeira na minha cabeça. Todo santo dia vem uma pessoa dizer: se você não for para a igreja, se você não for para a igreja, e eu ali, em silêncio, gritando assim, colonizada, colonizada. E depois que eu peguei o HIV, muita gente ainda acha que eu morro de medo da minha rua saber. Aí aconteceu uma situação agora, nessa semana, que a gatinha que vive em cima da lá de casa, ela deu uma ninhada. Aí eu mandei para geral na rua: alguém tira esses gatos daqui de cima de casa, que eu não consigo tirar não. Porque eu tenho HIV, eles podem cagar na minha cabeça, porque tá mexendo o saco, o barulho dos gatinhos, né? Aí eu disse assim, e eu não sou de matar gato não, como muitos cristãos que matam gatos. Então é melhor tirar, porque a prefeitura não tem, né, um programa efetivo que coloque, né, os bichos para um lugar. Eu digo, tirem os gatos, porque a responsabilidade não é minha, né? Eu não sou o dono dos pais dos gatos. Os gatos foram tirados pelo argumento do HIV. O HIV me ajudou nesse sentido. Só para fechar, eu quero dizer que esse livro ele vai ser sorteado, eu tenho 10 exemplares. Esse livro ele é fomentado com recursos da Lei Paulo Gustavo, a lei que leva o nome do nosso querido Paulo Gustavo, né, que morreu de Covid, Lei 195/2022, edital Ceará das Artes, da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, termo de fomento 857/2024, Ministério da Cultura, Governo Federal. Esse livro é construído a muitas mãos. Tem aqui o Nick, que fez toda a questão da diagramação, toda a questão do design, né, do livro. Temos eu vou me lembrar de todo mundo dessa vez. Temos a Joanice Sampaio, que é a assessora de imprensa. Ela não pode estar aqui hoje, mas ela só faz a questão da imprensa mesmo. Temos os intérpretes de Libras, que hoje eu não trouxe, viu? Mas está tranquilo, porque eles já fizeram o que puderam, assim, por mim. E hoje é um convite extra, né, do Davis aqui, com vocês. Eu vou esquecer, eu não lembro mais do povo, não, é porque é muita gente.
Mas assim, esse livro, ele dialoga com o diagnóstico, como superar o diagnóstico, não o HIV, o diagnóstico, e como viver bem na medida do possível, com o vírus e tudo mais. Então, acredito que toda vida que vocês olharem, lembrarem desse livro, e outra coisa, ele está em todos os CUCAs, exceto o CUCA Psi, porque quando eu fui doar ele estava fechado ainda. Biblioteca, aquela ali do Dragão do Mar, que é a Biblioteca Leonilson, Biblioteca Estadual do Ceará, BES, Biblioteca do Centro Cultural Bom Jardim, Biblioteca do Centro Cultural Banco do Nordeste, Biblioteca Dolor Barreira, no Benfica, Biblioteca Cristina Poeta no Altra Nunes. Aí assim, os CUCAs são Barra, Psi, Janguruçu, Zé Walter e Mondubim. Tem mais, viu? Eu não estou me lembrando. Porto Iracema das Artes. E tem mais algumas, assim, eu realmente vou fazer uma lista depois para lembrar. Muito obrigado. Aí, assim, eu sei que eu estourei o tempo total, assim. E aí, se alguém quiser fazer perguntas, eu estou aberto também às perguntas. Aí depois a gente vai para o sorteio do livro.